Bom, estamos chegando ao final da nossa celebração dos 20 anos. Como o Alex disse, boa parte da equipe do Cielo vai estar com síndrome de abstinência a semana que vem. Eu vou descansar com toda certeza. E eu queria começar essa última sessão fazendo uma saudação aos coordenadores da Rede Cielo que estão aqui presentes para situar, né, esse contexto nosso. Então, o representante da África do Sul, Luiz Van Heerden. Luiz. Pode falar. Não, porque não temos cadeira suficiente, Luiz. No ano que vem, a África do Sul celebra 10 anos de Cielo. Foi um processo bastante interessante, muito bem elaborado. E provavelmente a ideia é fazer uma reunião, né, e esperamos então que venha um anúncio da África do Sul para organizarmos e participarmos dessa confraternização, celebração, que vai ser muito importante. A continuação, queria fazer a saudação e destaque da presença da Karina Gordillo, da Argentina. Karina. Né? Da Bolívia, Marilyn Sánchez Rada, quer dizer, o Cielo cumpriu e cumpre, né, um papel muito importante ao criar condições para dar visibilidade à produção científica e às revistas da Bolívia. Eu me sinto muito feliz que a Bolívia tenha alcançado participar do desenvolvimento e da rede Cielo e em pouco tempo ter a coleção certificada. Da Colômbia nós temos aqui a Adriana Bunche representando a coleção da Colômbia. Adriana. Costa Rica, doutora Deise Arroyo Moura. Doutora Deise, muito bem-vinda. De Cuba, José Henrique Alfonso Manzanet. José Henrique. Da Espanha, Cristina Bojo. Cristina. Do México, o Dr. Antônio Sánchez Pereira. Antônio. De Portugal, a Cristiana Agapito. Cristiana. Do Uruguai, a Laura Machado. E da coleção temática de saúde pública, a doutora Lilian Nassicaló. Lilian. Ok, eu posso fazer a apresentação agora dos meus slides? Bom, a ideia dessa sessão, que nós denominamos O Futuro é Aberto, ele tem vários significados, né? Um, no sentido de reafirmar o compromisso, né? A expectativa, o esforço, no sentido da abertura progressiva de todo o processo da comunicação científica. E, por outro lado, a complexidade que envolve esse processo, as dificuldades e as resistências, não nos facilita dizer quão rápido e quão fácil vai ser esse processo de abertura. Okay? E, obviamente, o Cielo,
né, nós temos uma expectativa, uma necessidade, uma esperança muito grande que esse processo se dê, se consolide de forma o mais rápido possível, né? Eu vou tentar explicar por que isso é importante. Qual é o caminho do Cielo para o futuro? Então, nós temos muito bem definido, né? E a semana Cielo 20 anos representa um marco para isso, nós a definimos, né? Vimos aqui com os diretores da FAPESP e outras autoridades essa preocupação de avaliar, né, o significado do programa Cielo como um todo e a sua projeção futura. Então, o Cielo 20 anos foi organizado como um fórum e cuja centralidade desse fórum, como nós insistimos na reunião da rede de segunda e terça-feira, é a relevância dos periódicos Cielo, né? Quer dizer, todo o desenvolvimento do espaço Cielo, do espaço de conteúdos, ele se dá através da intermediação dos periódicos científicos, né? Esse é o processo onde nós estamos hoje, né? E o caminho que nós definimos é a construção desse espaço alinhado com o modus operandi da ciência aberta. Ok? O que significa isso? De modo bem genérico, e é uma grande transformação, os autores com controle maior sobre a publicação dos resultados da sua pesquisa. Isso significa que aquela posição autônoma, autocrática, única do periódico é compartilhado agora com uma série de outras instâncias, onde se dá ao autor mais oportunidade para controlar e acompanhar o processo de publicação das suas pesquisas. Por outro lado, muitas da preocupação dos periódicos, que os pré-print significa uma ameaça ao futuro dos periódicos, ou que o processo de gestão, de referenciamento dos dados é praticamente impossível, como a gente viu a primeira reação de 6 anos, 7 anos, que isso, na verdade, a concepção que nós temos, né, desse processo é que os periódicos estarão em situação mais transparente e fundamentada, científica, ética e operacionalmente para avaliar as pesquisas. Eu acho que isso é um avanço conceitual, prático e de abertura extraordinariamente significativo. Significa que nesse processo, tanto os autores como os periódicos passam a um outro nível, e um nível onde ambos ganham significativamente. E a perspectiva é que a qualidade dos manuscritos venham a melhorar, né? Então, esse é vamos chamar assim, o contexto e a visão que a gente tem dessa condução do Cielo e dos periódicos Cielo para os próximos 3 a 5 anos. Como vimos sistematicamente durante a reunião da rede e também nos dias de conferência, o programa Cielo trabalha com 3 princípios, quer dizer, são os princípios que nos guiam, né, são o nosso guarda-chuva, o nosso sentido de orientação, que é que os conteúdos processados e operados pelo Cielo são bem públicos globais. Esse é um princípio, né? Então, a participação dos gestores, dos editores, dos autores, etc., conflui para a construção desse bem público. E o segundo princípio é o trabalho em rede. E o Cielo é talvez a rede mais radical que existe, porque ela é completamente descentralizada. Nós não temos nenhum papel
que um país tem que assinar com o outro ou que um periódico tem que assinar com a coordenação. Tá certo? Ele está baseado realmente nessa adesão, tá certo, a um trabalho comum. E o terceiro princípio é buscar o estado da arte e comunicação científica, né? Padrões, boas práticas. E como a gente definiu na reunião da rede, embora as métricas para nós, a indexação, elas são importantes, são fundamentais, porque os nossos financiadores, que é a visão que a gente tem da avaliação do Cielo, depende muito de métricas, mas a operação e o avanço do Cielo está no divisor de água entre boas práticas editoriais e não boas práticas. Então, tem boas práticas editoriais, é sustentável nas boas práticas editoriais, é indexável. Okay? Então, isso é um conceito importante, porque a seletividade, ela se dá nesse processo, na expectativa ou na crença, né, de que, em operando com boas práticas, você vai ter retorno positivo ou crescente com os indicadores bibliométricos. A continuação, a gente define, tá certo, as linhas prioritárias de ação. Quer dizer, as linhas prioritárias de ação é o que conduz, tá certo, a unidade de trabalho da rede e, ao mesmo tempo, permite que nós avancemos com todas as assimetrias que temos entre países, entre áreas temáticas e entre periódicos. Quais as consequências, tá certo, dessa mudança, desse futuro? Os países têm que ajustar as suas políticas de indexação. Quer dizer, os comitês científicos de cada país têm que renovar, rever as políticas de indexação. E a continuação, ou em paralelo, implica também que os periódicos têm que renovar as suas políticas editoriais. Esse é o processo de inovação, é um processo coletivo de construção, que tem uma orientação, tem um caminho, mas a realização em si vai depender de cada coleção e de cada periódico. E o que vai determinar, de certa forma, também o tempo que esse processo vai levar, né? Como disse várias vezes, a gente pensa em 3 a 5 anos de implantação progressiva, começando em janeiro de 2019 e tendo esse período daqui até o final do ano como período de discussão e de pensamento. Obviamente, o processo já pode ser iniciado por países e por coisas, mas a contagem do tempo ela está em janeiro de 2019. Né? Então, obviamente, eu posso esperar mais tempo para ver o que acontece. Por exemplo, pré-print, vai funcionar ou não vai funcionar? Como é que vai funcionar a citação de dados, etc. Mas, quanto antes começar, nos situaremos na curva de aprendizagem em melhor condições, né? Então, é recomendável que esse processo, que aliás a gente vem discutindo na rede já há praticamente 1 ano, ele agora entre em processo de implantação. Ok, quais são as grandes questões, né? As grandes questões, na verdade, foram o que a gente colocou para discutir nessa semana, né? A gente organizou, né, o programa da reunião da rede, baseado no conceito de busca de relevância dos periódicos, né, que foram 2 ou 3 grupos orientados para isso. Nós trouxemos também a necessidade da discussão dos periódicos que não são Cielo, mas que estão organizados nos portais de periódicos institucionais, que se faz necessário o estabelecimento de um contínuo, né, entre os periódicos que estão nos portais
e que devem, ou estão no Cielo também, ou que no futuro estarão. Evitar duplicidade de trabalho, ou minimizar a duplicidade de trabalho, e também começar a fazer métricas e contagens conjuntas. Então, a ideia seria, na verdade, que nós estamos buscando não uma interrupção, uma solução de continuidade entre o Cielo e os outros grupos. Ao contrário, como é que nós estabelecemos essa continuidade da produção ou do papel dos periódicos. Da mesma forma com livros. O Cielo vem também organizando uma solução para colocar nesse movimento, nesse fluxo de produção, a presença dos livros acadêmicos, que, como eu falei na minha apresentação inicial, reveste muita complexidade em termos de, vamos chamar assim, indexação, em termos de operação, e principalmente alguma dificuldade para que haja uma adesão massiva das bibliotecas acadêmicas à publicação em acesso aberto. Com relação vamos chamar assim, a problemática da comunicação científica internacional, como um todo, que foram os 3 dias da conferência, nós dividimos em 3 linhas temáticas. A primeira linha temática era o primeiro painel da manhã. A ideia era a seguinte: o que da comunicação científica é essencial ou deve permanecer no processo de transição para a ciência aberta? Ou, olhando de outra forma, quais são os fundamentos que devem dirigir essa transformação? E por isso que nós trabalhamos, então, com o conceito do que significa a produção científica para o próprio progresso da ciência e da sociedade, que a gente definiu a questão do bem público. Depois nós fomos na questão de mostrar, não somente os dados, código de programa, etc., como a abertura, que a publicação da pesquisa agora inclui também esses elementos. E o painel de hoje da manhã, que tratou como é que vai ser equacionada a questão da qualidade, do controle de qualidade e da transparência na ciência aberta. Então, esses 3 temas, eles vão permanecer latentes, não somente como discussão, mas também como elaboração das soluções que nós vamos ter que implementar a nível de periódicos. A segunda linha temática, que a gente discutiu também hoje, e que passa pelo conceito, ou pela visão, ou pela vamos chamar concepção ou expectativa da universalização do acesso aberto. Quais são os caminhos, como se vai dar e qual é, obviamente, a inserção do Cielo e dos periódicos publicados comercial e não comercialmente. O terceiro linha temática, nós podemos reduzir como será a arte de fazer e disseminar periódicos na ciência aberta, onde entra a questão do pré-print, a questão da renovação do processo de peer review, a questão da estrutura do artigo científico, que tivemos, então, o lançamento do Texture, tivemos a apresentação do OJS como integrando, e, finalmente, tivemos a questão hoje o que se faz na medida que essa produção faz em termos de visibilidade e interoperabilidade. E na quarta área temática, nós tratamos de equacionar os diferentes aspectos da relevância dos periódicos, seja na relação da pesquisa com a sociedade, para informar políticas públicas, para a renovação tecnológica e também para informar o cidadão, ou com a participação do cidadão, e qual é o papel que os periódicos jogam ou vão fazer nessa intermediação. E depois tivemos
o painel das citações bibliográficas, né, onde se discutiu, né, entre outras coisas, como se supera o problema do fator de impacto. Queria só fazer uma observação do fator de impacto, porque quando começamos com o Rogério Meneghini no início do Cielo, inclusive nós escrevemos um artigo, Learning to Publish in Developing Countries, nós identificamos, como analisando, não, a evolução no século XX da publicação científica, que houve realmente um casamento, né, entre os publishers e o fator de impacto, né. Isso ficou visível, né, nos últimos anos, obviamente. 20 anos atrás não era tão visível esse casamento, né. Depois, quando os sistemas nacionais de avaliação de pesquisa adotaram o fator de impacto como, vamos chamar assim, o indicador principal para avaliação, a gente identificou como um triângulo amoroso, né? E depois, quando o fator de impacto passou a ser um elemento também no ranking das universidades, virou quase que uma orgia, né, onde nós ficamos de fora. Então, é um processo, né, que esse painel tratou de equacionar como é que a gente se libera, né, desses casamentos e dessas prisões. Eu queria dizer que a elaboração desse framework, desse programa, eu contei, obviamente, com a assessoria de muitas pessoas, nas quais eu queria destacar 4 pessoas. O Rogério Meneghini, o Mark Patterson, da eLife, o João Velterop e o Rogério Mugnaini, que discutimos tudo isso. E os coordenadores dos painéis, né, que eu vou citar nome por nome aqui agora, porque foram fundamentais na discussão, no equacionamento da temática. A professora Luciene de Lazari, né, que trabalhou com o painel de gestão de dados, o Rogério Mugnaini, que trabalhou com Rogério Mugnaini e o Ronaldo Araújo, que trabalharam com a questão da avaliação por citações e também por altimetrias. A Rosângela Schwartz Rodrigues, que nós vimos hoje, que coordenou o painel de acesso aberto. A Sarita Albagli, que trabalhou no painel da relação entre a pesquisa e a sociedade, intermediada pelos periódicos, particularmente na questão de ciência cidadã. O professor Sigmar de Melo Rode, que me ajudou em vários painéis. A Solange Maria dos Santos, que coordenou o desenvolvimento do painel de rotas rumo ao acesso aberto, soluções nacionais. A Sônia Vasconcelos, no painel de qualidade e controle de qualidade e avaliação na ciência aberta. E a Tayane Moreira de Oliveira, que coordenou o painel relativo a pré-prints e renovação do sistema de peer review. Eu agradeço a eles, obviamente, e vamos seguir em frente. Então, essas são as grandes questões que eu acabei de falar, que continuam, né, a ser os elementos que nós temos que buscar estudos, mais estudos, evidências em relação a eles, que são, vamos chamar, o framework teórico da nossa transição para o acesso aberto. Quais as barreiras desse movimento nosso, né? O primeiro é isso que é tão elogiado e, de certa forma, um orgulho para nós, que a América Latina é a região do mundo que proporcionalmente mais publica em acesso aberto, né? Como eu falei na abertura da conferência, isso já não é bom para nós, né? Porque fica caracterizado nas autoridades
de ciência e tecnologia e na comunidade de pesquisadores que o acesso aberto não é importante para quem? Para onde estão as mentes mais brilhantes, aonde estão as sociedades mais avançadas e aonde estão os publishers com maior poder econômico. Então, como é possível que as mentes mais avançadas, as sociedades mais coisas e os publishers mais ricos não conseguem fazer essa transição? Okay? Isso tem essa, vamos chamar, contrapeso para indicar que, para o processo da comunicação científica, o acesso aberto não é tão relevante, de modo que, por exemplo, o Sistema Brasileiro de Avaliação não considera o fato de você publicar em acesso aberto como algo que deve ser premiado. Okay? Então, esse é um elemento, na verdade, tá certo? A barreira é o fato de o mundo ainda estar atrasado, tá certo? Nesse processo de adoção do acesso aberto. O outro elemento que é crítico para nós é o perigo sempre presente da fragilização das políticas públicas de apoio aos periódicos. Porque temos em muitos países, essa política é muito frágil, é muito tênue, né? Ela não vem se fortalecendo ao longo dos anos, exceto talvez no Brasil, na África do Sul, um pouco no Chile, um pouco. Mas a gente precisaria, tá certo, um processo muito mais comprometido, né, por parte das autoridades nacionais, em relação a até definir, não nos interessa os periódicos, mas ficar nessa situação, às vezes ambígua e indefinida, não é muito bom. Então, nós temos hoje, tá certo, que chamar atenção, e isso foi uma das conclusões da reunião da rede, que temos que buscar uma gestão das assimetrias da rede SCIAR, né, como um fator importante para o desenvolvimento da rede como um todo e para o desenvolvimento das coleções nacionais e, particularmente, dos periódicos, né? E isso que foi muito falado aqui, que são a questão dos sistemas de avaliação das pesquisas nacionais, baseado principalmente no fator de impacto, o que prejudica, tá certo? Ou que penaliza, ou que coloca em situação de desvantagem os periódicos editados nacionalmente, né? Então, a pergunta que o Félix fez e que outros fizeram é qual é o substituto, né? Nós temos uma proposta para o Brasil, né, que é, em primeiro lugar, não ter 40 listas de periódicos, uma para cada área temática. Ou seja, a lista de periódicos, se for fazer uma hierarquia, deve ser somente uma. E que, na avaliação dos programas de pós-graduação, se considere o desempenho dos periódicos como uma porcentagem da pontuação, e a outra porcentagem da pontuação dos programas é o desempenho por citações por artigo, né? Então, a gente passa a combinar dois elementos, né? A capacidade de você publicar em periódicos de alto impacto, e o segundo, você fazer pesquisa, que não importa onde foram publicados, tiveram citações, ok? Essa combinação, obviamente, ela envolve complexidade, mas os sistemas hoje estão todos preparados internacionalmente para fornecer esses dados, né? Então, existe sim soluções para nós sairmos dessa prisão do fator de impacto, ou pelo menos experimentarmos essa saída, e nós precisamos buscar isso, porque o temor que eu particularmente tenho, pelas escutas que eu tenho ouvido, é que a situação pode radicalizar. Quer dizer, pode haver ainda uma radicalização maior em relação à adoção de indicadores como fator de impacto para avaliação, né? Ok, bom, as fortalezas que nós temos, né, que é a proposta do Cielo, né,
A proposta do Cielo envolve uma série de pequenos conceitos, por exemplo, não falemos mais periódicos nacionais, não falemos mais periódicos argentinos, não falemos mais periódicos brasileiros. Todos os periódicos, tá certo, têm um lugar numa curva, num fluxo, num circuito de comunicação global, né? E aí, nesse circuito, a gente vai trabalhar, ou vai pensar, ou vai se expor, da mesma maneira que a rede Cielo expõe, com as diferentes assimetrias, né? E essa globalização que nós propomos não é simplesmente uma globalização geográfica, mas inclui também globalização temática, inclui globalização de linguagem, obviamente de publicação, como uma quase que, vamos chamar assim, necessidade para que a ciência aberta funcione. Quer dizer, a ciência aberta ela não pode funcionar aqui, ali, etc. Se a ciência é um empreendimento global, ele deve partir nesse processo, tá certo, com essa abertura inclusiva. A outra são esses 3 tópicos que o Cielo vem insistindo, né, que é a profissionalização, internacionalização e sustentabilidade, que deve ser um trabalho que as revistas têm que ter como responsabilidade frente aos autores e frente à coletividade como um todo, né? A profissionalização, ela é fundamental num aspecto que a gestão de um periódico, particularmente, né, mas também tem a gestão de índices, etc., ele envolve muitas fontes, muitas pessoas de diferentes condições, de diferentes lugares. Trata-se, tá certo, de conhecimento disperso, editor, editores associados, pareceristas, equipe editorial, serviços, obviamente os autores, né, e etc. Então, a única maneira de você fazer a gestão disso é de uma maneira participativa e de uma maneira profissional, com procedimento. Não pode ser processo autocrático, não pode ser processos amadores. Okay? Então, isso é o elemento que caracteriza, vamos chamar assim, como a profissionalização, como um ato de gestão, né? Como um ato de editor, sendo um gestor, management, né? E o conceito desse management é a questão do bem maior, né? Que nós falamos também. Quer dizer, se nós estamos trabalhando com um conceito do conteúdo como um bem público, a atuação do editor, do periódico, etc., é uma atuação a serviço da ciência e da sociedade, né? Então, isso caracteriza o profissionalismo, né? Não é ganhar dinheiro, não é nada. Ele tem essa característica, vamos chamar assim, social, né? Política e, obviamente, de gestão. A internacionalização já foi discutida N vezes, mas a característica que o Cielo fala de internacionalização é a participação nesse fluxo global que eu falei anteriormente. E a sustentabilidade, a gente está projetando alguns indicadores de sustentabilidade que se traduziria, né, num determinado momento, em quão é sustentável o periódico num período de 3 anos. Né? Aqueles periódicos que vivem, tá certo, desesperadamente para sobreviver ou para definir um orçamento anualmente, eles obviamente não são sustentáveis, né? E isso traz uma série de consequências, né, em vários aspectos da comunicação como um todo. Centralidade nas boas práticas, eu repito isso é a fortaleza do Cielo e isso é a fortaleza dos periódicos. E aí está a fortaleza da seletividade, né? O Eric falou hoje da exclusão, né? O que é
é um conceito, mas o conceito do Cielo é de aperfeiçoamento dos periódicos como condição de desenvolvimento das capacidades e das infraestruturas nacionais de editoração. Quer dizer, não é uma coisa assim absolutamente extensiva, mas ele tem essa característica de desenvolvimento e de fortalecimento da capacidade. E um outro conceito que o Cielo preza muito, desenvolve e trata de criar, é que nós temos obrigatoriamente, no nível de periódico, no nível das correções e no nível do Cielo como um todo, ser um ambiente onde a gente está continuamente aprendendo, né? E tem que ser também um ambiente informado. Nós precisamos desenvolver muito a questão da comunicação, publicação, etc., mas isso vem crescendo. Então, o ambiente aprendiz informado e a projeção do aperfeiçoamento dele é uma das nossas fortalezas para o futuro. E a outra é a colaboração internacional. Tudo o que nós aprendemos de gestão de informação científica e bibliográfica na América Latina veio da colaboração internacional. Não existe conhecimento autóctono desenvolvido aqui para fazer como faço o melhor registro bibliográfico, como faço a base de dados, etc. Claro que na modalidade autofágica, nós absorvemos isso, transformamos e criamos, tá certo, as nossas soluções. Mas a colaboração internacional continua sendo fundamental para nós. Então, o Cielo não vai isolar-se, nós vamos ampliar essa colaboração e nós temos um cuidado muito grande de respeitar, muitas vezes, o fogo amigo, né? A dificuldade de trabalhar com outras linhas do movimento de acesso aberto, nacional ou internacional, e que a gente procura entender, porque a gente acha que, nesse momento, até que a gente não atingiu 50%, 60%, não tem sentido a busca de vantagens competitivas entre os movimentos de acesso aberto. Não tem sentido, certo? O Cielo recebe, às vezes, muitas provocações, né, muitas críticas, que a gente trata, obviamente, de sintetizar e solucionar para isso. Mas eu chamo a atenção que essa questão existe e ela tem que ser observada, tá certo, de uma maneira equânime. Okay? Rotas de rumo à universalização do acesso aberto, que a gente viu hoje, faz parte dessas alianças que o Cielo deve fazer. Okay? Então, eu gostaria agora, tá certo, estou terminando, de chamar a equipe do Cielo, tá certo, aqui na frente, para agradecer a todos eles, né, que tiveram uma participação na organização desse evento e que eu peço a todos, né, que me ajudem a agradecer a eles com os aplausos à medida que eu vou apresentando eles. Chama o pessoal da rede também lá. Viu? Chama o pessoal da rede também. Ok, nós tivemos um grupo de suporte técnico aos participantes, um grupo de recebimento de malas e, enfim, cobertura do evento nas redes sociais, que foi muito interessante, a recepção no estande central do Cielo, o QG do Cielo com apoio administrativo, o apoio de gestão dos palestrantes. Cada um desses grupos a gente contou com uma liderança, né? Henrique, Francine, Renata, Roberta Kanaka, Carolina, Alex Pereira, Isabel Fonseca.
E tive um grupo que trabalhou mais constantemente comigo, que na organização geral da infraestrutura, que foi o Luiz Gustavo, o administrador do Cielo, a Solange Santos, que é da área de produção, o Guilherme Soares, que é da área administrativa, a Amanda Ramalho, que é também coordenadora do Cielo Livros, e o Alex Mendonça, que foi também nosso mestre de cerimônias, ok? Então, eu agradeço todo a eles e vejo vocês em 5 anos mais, ok? Para a comemoração dos 25 anos do Cielo.
used to rule the world. Seas were lies when I gave the word. Now in the morning I sleep.